Pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos tratar de uma temática que está prevista em nosso conteúdo e se chama variação linguística, né? São variação linguística e preconceitos linguísticos. São dois aspectos que nós trabalhamos na língua portuguesa. Eu tenho que pensar assim, por que eu tenho que trabalhar sobre isso? Quando eu penso em variação linguística, nós como usuários da língua, e a língua, como ela sofre mudança ao longo da história, também sofre variações, tá? Então eu preciso entender a variação linguística como um fenômeno natural, característico do aspecto dinâmico da língua. Se a língua tem essa evolução, ela muda, ela é alterada, a variação nada mais é que um aspecto dinâmico dessa mudança, dessa língua. Então é um fenômeno natural que ocorre pela diversificação do sistema de uma língua em relação às possibilidades de mudança em seus elementos. Vocabulário, pronúncia, morfologia, sintaxe, ela existe porque as línguas possuem características de serem dinâmicas e sensíveis a fatores como região geográfica, o sexo, a idade, a classe social do falante, o grau de formalidade de contexto da comunicação. Então é muito importante observar que toda variação linguística é adequada para atender necessidades comunicativas e cognitivas do falante. O falante, o usuário da língua, ele vai ajustando esse seu falar de acordo com para atender suas necessidades. Por isso que às vezes nós viajamos pelo país, né, pelas regiões afora, então às vezes a mesma palavra tem vários significados, tá? A mesma palavra, desculpa, são ditas de maneira diferente em regiões diferentes do país, tá? Então, assim, quando julgamos errado determinada variedade, estamos emitindo juízo de valor sobre os seus falantes e, portanto, agindo com preconceito linguístico. Então, quando eu penso em variação linguística, é assim, variedade regional. Como é que a língua ela varia de uma região para outra, né? São aquelas que demonstram a diferença entre as falas dos falantes, dos habitantes de diferentes regiões do país, diferentes estados e cidades. Por exemplo, os falantes do estado de Minas Gerais possuem uma forma diferente em relação à fala dos falantes do Rio de Janeiro, tá? A gente pode observar, na verdade, a abordagem da variação regional em um poema de Oswald de Andrade. Vício da fala, por exemplo, para dizerem milho, dizem mil. Para melhor dizer melhor, para pior, pior, para telha dizem teia, para telhado dizem telhado, e vão fazendo telhado. Então, quando a gente pensa variantes regionais, por exemplo, elas variam, por exemplo, no Nordeste, racha está associada a pelada, jogo de futebol. No Sul, no jerimum é abóbora no Nordeste, sustância, energia dos alimentos. No região Norte, miudinho é pequeno, levou o farelo, morreu no Norte. Alçar a perna, montar a cavalo. Guacho, animal que foi criado de ser mãe. Então, são essas variantes que de uma região para outra, né? Por exemplo, no Sul, cemitério se chama Campo Santo, tá? Não para agora, tem mais depois da publicidade, tá? Variedades sociais. São variedades que possuem diferenças em nível fonológico ou morfossintático, por exemplo. Fonológico, plantar em vez de plantar, bom em vez de bom, problema em vez de problema, bicicleta em vez de bicicleta. Morfossintáticos, 10 real em vez de 10 reais. Eu vi ela em vez de eu a vi. Eu trouxe em vez de eu trouxe. A gente fuma em vez de nós fomos. E variedades estilísticas, por exemplo, são as mudanças da língua de acordo com o grau de formalidade, ou seja, a língua pode variar entre uma língua formal e uma língua informal. Linguagem formal nada mais é usada em situações comunicativas formais, como uma palestra, um congresso, uma reunião empresarial. Linguagem informal é a nossa linguagem coloquial, a nossa linguagem do dia a dia. Então, quando eu estou conversando com um colega, ou em família, no almoço de domingo, a nossa comunicação, a nossa linguagem não precisa ser muito rebuscada, porque nós temos pessoas de diferentes classes,
diferentes níveis de escolarização ali, que muitas vezes não entendem o que eu estou falando de acordo com, né, com o vocabulário que eu utilizo. A linguagem formal, ela tem esfera de circulação. Então, na família, no campo de futebol, num restaurante, numa lanchonete, no meu dia a dia de lazer, eu dei uma linguagem muito mais informal. É usado em situações comunicativas informais, como reunião familiares, encontros com amigos, nesses casos, é o uso da linguagem coloquial. Então, quando eu penso em linguagem coloquial, é a nossa linguagem do dia a dia. Gíria, né? Gíria ou jargão que a gente fala, é um tipo de linguagem utilizada por um determinado grupo social, fazendo com que se diferencie dos demais falantes da língua. A gíria é normalmente relacionada à linguagem de grupos de jovens, skatistas, surfistas, rappers, né? Então, esses grupos, esses jovens hoje em dia que trabalham-se muito a gíria. Então, o jargão é, em geral, relacionado à linguagem de grupos profissionais, professores, médicos, advogados. Então, gíria é associado ao grupo de jovens, né, que se identificam, né, surfista, skatista, e o jargão são palavras, expressões prontas que os profissionais utilizam na sua profissão. Professores, advogados, médicos têm os jargões próprios da profissão, tá? Então, de uma forma bem rápida, nós falamos sobre variação linguística, aquilo que varia por conta de região, né? E nós temos o preconceito linguístico, na verdade. Quando eu penso em preconceito linguístico, nada mais segundo o professor linguista, o filósofo Marcos Banho, né? Todo juízo de valor negativo, de reprovação, de repulsa ou mesmo de desrespeito às variedades linguísticas de menor prestígio social. Por exemplo, a pessoa de Minas Gerais, ela fala de uma determinada maneira, né? Ela fala menininho, mio, né? O mineiro, na verdade, ele suprime algumas sílabas. Ele não fala menininho, ele fala menininho, né? Trenzinho, né? O trem é bom, né? Então, quando eu tiro, por exemplo, o baiano, o mineiro é uma fala, que eu estou dando exemplo. O gaúcho, o nordestino, o cearense, o carioca, que tem o R mais puxado, o paulista, que tem um R muito forte, né? Leite quente, o paulista fala. Então, quando eu emito um juízo de valor de modo pejorativo ou negativo, eu estou tendo um preconceito linguístico, tá? Então, a vítima do preconceito linguístico é muito ruim. Então, é assim, normalmente esse pré-julgamento dirige-se às variantes mais informais e ligadas às classes sociais menos favorecidas, as quais, via de regra, têm menor acesso à educação formal. O que causa o preconceito linguístico, na verdade? Segundo Banho, que é o autor, na obra Preconceito Linguístico, que é como se faz, o preconceito linguístico deriva da construção de um padrão imposto por uma elite econômica e intelectual que considera como erro e, consequentemente, reprovável tudo que se diferencia desse modelo. Além disso, está intimamente ligado ao preconceito linguístico, também muito presente na sociedade. Preconceito socioeconômico, entre todas as causas, talvez seja a mais comum e a que traga consequências mais graves. Isso se deve ao fato de membros das classes mais pobres, pelo acesso limitado à educação e cultura, geralmente dominarem apenas a variedade linguística mais informada de menor prestígio. Então, o preconceito linguístico, na verdade, nasce porque a pessoa muitas vezes não frequentou uma escola ou tem uma característica muito forte da região de onde mora, que é a variante regional, que eu preciso considerar. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, nós conhecemos como abóbora, né? No Nordeste é jerimum, tá? Expressões, né? Por exemplo, em São Paulo é moleque, é garoto, em Curitiba é guri, piá, desculpa, né? Então, essas variantes linguísticas que quer dizer a mesma coisa, tem o mesmo significado quando eu vou buscar a palavra que derivou ao preconceito. Então, assim, quando eu penso em preconceito regional, junto ao preconceito socioeconômico, é uma das principais causas do preconceito linguístico. Quando eu falo preconceito linguístico, ele está associado ao modo de falar da pessoa.
Se a pessoa fala diferente, alguém tirou sarro, alguém zoou com ela, isso é um preconceito linguístico porque ela fala errado. Não é assim que se fala, nós mudemos, nós voltemos. Mas é uma característica da região da pessoa. Ou porque é uma característica regional, ou porque é uma característica da pessoa que não teve acesso a uma educação formal, na verdade. São comuns casos de indivíduos que ocupam as regiões mais ricas do país manifestarem algum tipo de aversão ao sotaque, ao regionalismo típico de áreas mais pobres. Então, o sotaque, ele ressalta muito. Então, aquelas pessoas que são mais abastadas, que têm um grau de escolaridade maior, quando alguém chega falando muito carregado pelo sotaque, ou nordestino, ou sulista, ou paulista, geralmente sofre preconceito linguístico, né? Preconceito cultural. No Brasil, há uma forte aversão por parte da elite intelectual à cultura de massa e às variedades linguísticas por ela usadas. Isso fica evidente, por exemplo, na música. Por muito tempo, o sertanejo e o rap foram segregados ao cenário cultural por serem oriundos de classes menos favorecidas. Exatamente. Preconceito cultural também, ele fala da música. Hoje em dia nós temos um leque de variedades musicais que já fazem parte da cultura brasileira, mas antigamente não. Era MPB e bossa nova. Hoje em dia não, o rap, o funk foi muito discriminado. Então, quando eu penso em preconceito linguístico, literalmente, na verdade, qual que é a consequência do preconceito linguístico? A principal consequência do preconceito linguístico é a acentuação dos demais preconceitos a ele relacionados. Por isso que o texto que ele trata, associado ao preconceito linguístico, veio o preconceito de raça, de credo, de religião, de gênero. Então, por conta disso, a gente precisa trabalhar. E como eu trabalho, quando eu vou trabalhar numa empresa, por exemplo, você vai contratar pessoas, são de RH, de PG, de logística. Vou trabalhar no setor de RH e vou contratar pessoas. Você não vai deixar de contratar uma pessoa porque ela é baiana e fala com sotaque baiano. Você não vai deixar de contratar uma pessoa carioca, um colaborador carioca, porque eles têm um sotaque diferente do paulistano, do paulista, ou um mineiro, ou um gaúcho, ou um paranaense, ou um nortista. Então, a importância de se trabalhar o que é variante linguística, como que variante linguística está falando de variedade da língua. A língua, o Brasil tem uma dimensão continental. E às vezes a mesma palavra são ditas de maneiras diferentes em regiões diferentes. Essa é a variedade da língua, né? A abóbora ela é falada de um jeito aqui, tem outro nome no Nordeste, outro nome no Norte. Igual eu falei, guri, piá, moleque, se refere à criança, mas são as regiões que falam diferente. Isso é variedade linguística. Quando eu trato de preconceito linguístico, quando eu trago essa variedade linguística e discrimino a pessoa porque fala assim. Então, em grande medida, eu preciso saber lidar com isso. Como é que eu trabalho a questão do preconceito linguístico numa empresa? Como é que eu trabalho a questão da variedade da língua numa empresa? Eu preciso perceber que é assim. Então eu preciso aprender a norma culta. A norma culta é a norma padrão, que nós chamamos de norma prestígio. A norma prestígio, essa que nós aprendemos na universidade, nas escolas, essa que circula socialmente nos meios acadêmicos. Então, se você vai trabalhar numa empresa, você vai construir um ofício para mandar para o seu fornecedor, você não vai trabalhar com gírias, você não vai trabalhar com variantes, você vai trabalhar dentro da medida do possível, dentro de uma norma padrão, que é a norma de prestígio que é aceita socialmente na esfera corporativa. Então, eu preciso entender que linguagem que eu vou utilizar no ofício, que linguagem que eu vou utilizar no memorando, que linguagem que eu vou utilizar num relatório, para não ter preconceito linguístico. Eu não posso utilizar a linguagem coloquial. Num relatório, eu utilizo uma linguagem mais formal, mais padrão. Então, a temática da nossa aula era essa hoje.